Vamos começar? Olha, então já deixei um beijo aí para os moderadores, a Aline, eu não sei se ela chegou aí, a Cristine, a Débora Evelyn, a Fabiana, a Fabi, o Luciano, são os guardiões do chat, vocês são incríveis. Um beijo e gratidão pelo apoio, tá bom, meus amigos? Bom, e aí eu tenho que falar todo começo de live, porque as pessoas ficam me perguntando como aumentar a tal da frequência. Porque eu não sei se você sabe, para sair desse hospício aqui, a Aline chegou, estava fazendo meditação do chá. Gratidão, Aline. É isso aí, fazer meditação, tá ancorando, tá voltando para dentro. Um beijo, Aline. Então, não sei se você sabe, para sair desse hospício igual todo mundo quer, não é para fora não, é para dentro. E como é que a gente faz isso? Tem que aumentar a frequência acima de 500 Hz. Por quê? Por quê? Porque você já trabalhou todas as outras. Medo, culpa, raiva, rancor, tudo isso, sabe? E aí, a de 500 Hz é do amor, da alegria, é daí para cima. Por quê? Muitas pessoas acham que o jogo termina na hora que você deixa esse avatar aqui, né? Esse avatar biológico. Não, não, meus amores. O jogo continua de lá. E hoje eu vou te mostrar aqui um ponto muito interessante. Para onde vai essas consciências que fica desorganizando a Matrix aqui? Vou mostrar para vocês para onde é que vai. Que planetinha? Então a gente tem que estar acima de 500 Hz. Não tem receita, é frequência, frequência. Viu? E a física quântica já mostra isso, frequência. Nikola Tesla já falava disso, frequência. Quem mais? David Hawkins já falava disso, frequência. E eu vivo batendo na tecla aqui todas as lives, frequência. Só vai mudar de estágio quando você estiver de lá, se você tiver ressonante com outros orbes, aí você vai passar umas férias em outro local. Mas enquanto isso, se você não tiver ressonante, não estiver alinhado com outro orbe, você vai continuar vindo aqui. Por quê? Porque sua parte consciente do outro lado do véu gosta de vir para cá. Ela é ressonante, gosta. E aqui na Terra, a gente tem uma coisa única que acontece aqui na Terra. Aqui o processo de evolução é rápido. A gente acha que 90, 80 anos demora a passar. Mas para o cosmos isso não é nada, viu? Não é nada. É muito rápido. Então, aqui na Terra tem esse ambiente, vamos dizer assim, que é rápido, é uma passagem rápida. E aí as pessoas falam assim para mim, ai, mas a gente já é evoluído. A gente só tem que lembrar, ok, ok. Mas quando você... Gratidão, Gael. Quando você lembra de uma certa fase do jogo, você tá dando um passinho a mais, não tá? É a mesma coisa. Viu? É porque as pessoas adoram me corrigir. Não, a gente já é evoluído. A gente só tem que lembrar. Beleza. Mas enquanto isso, quando você lembra de alguma coisa, vamos dizer assim, né? Lembrar, você tá dando um passinho para frente. Só isso, tá? E aí, para você poder aumentar a sua frequência, é o emocional, a vibração, você escutar uma música boa, uma música que fala com as suas células. Eu venho falando da comunicação celular, mas você tem que estar alinhado, né? Escutar uma música boa, meditar para você acalmar seus pensamentos. Vai acalmar de tudo? Não, de vez em quando você vai se pegar pensando no boleto que tem que pagar amanhã. Mas é treino. O que mais? Uma alimentação limpa. E hoje eu vou soltar uma bomba aqui que você não tem noção. É uma coisa que eu já venho falando há meses. Que aí precisou de algum órgão lá de fora do Brasil vir dar um tapa na cara. Exatamente isso. Então, alimentação limpa, pura, né? Porque o seu corpo tem que estar alinhado, as suas células têm que estar bem. As suas células não é apenas célula no seu corpo, não. Elas estão vivas e conversam com você. Viu? Por isso que eu falo, alimente o seu corpo, é seu templo, a coisa mais incrível que você tem. Uma tecnologia biológica que a gente tem que a gente não sabe usar. Tá? Beleza? Alimentação limpa e pura, né? Legumes, verduras, vegetais. Não vou nem falar carne hoje. Não. Tá. E aí, respiração, respirar bem, porque a gente não respira direito, faça respiração quadrática. Aqui no grupo do TE, que termina com GRAM, se você quiser entrar para o nosso grupo, o link está aqui na bio do canal, o primeiro botão, você clica e cai direto lá. Tem que pagar? Não. É aberto a todo mundo, é só respeitar as regras do grupo e os coleguinhas, tá bom? E lá nesse grupo tem um exercício de respiração avançado, mas todo mundo pode fazer. Fabi, deixa meu churrasquinho. Ai, Fabi, vou te dar uma notícia hoje. Então, faça a respiração quadrática, mas lá no grupo tem esse exercício de respiração que todo mundo pode fazer, todo mundo. É só começar devagar e aumentando conforme você der conta de fazer, tá? Respirou bem? Tomou sol, porque é importante. Braços e pernas descobertos, sem protetor solar, melhor horário, das 10 às 15 horas da tarde.
toma ali de 10 a 20 minutos. Se você fizer isso todo dia, vamos pôr 10 minutinhos de sol? Todos os dias, 10 minutos, tá maravilhoso. A vitamina D, ela só produz com o sol na sua pele, viu? E a vitamina D é maravilhosa, principalmente para quem tem doenças crônicas, autoimune, por aí vai. O que mais? Exercício físico. Tem gente que fica aí, eu quero despertar minha Kundalini, eu preciso alinhar meus chakras. Se você não fizer exercício físico, esquece. Não tem como. Exercício físico não é uma coisa, não é uma questão de estética. É o seu corpo que precisa desse movimento, de que o fluxo energético corra pelos seus meridianos. É esse o ponto, viu? Beleza? E aí o que eu faço aqui? Eu sempre trago um produto para você, porque assim, ó, o nosso corpo às vezes não dá conta de produzir tudo o que a gente precisa. Então eu trago 2 suplementos aqui, essencial, que todo mundo tem que ter. Eu dou algumas opções aqui naturais que você pode usar. Por exemplo, se você tem um pé de acerola aí no fundo da sua casa, ótimo. Uma acerola verde por dia supre mais de 800% da sua ingestão diária de vitamina C. Perfeito. Ótima para a imunidade. Ótima. Outro, o magnésio, ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Isso é fantástico. Fantástico. Então, por isso que eu gosto de trazer ele. Não é uma coisa assim, ele vai fazer 10 coisas no seu corpo. Não, é 300 reações bioquímicas no seu corpo. Não sou eu que estou falando, é a ciência. Então, ele ajuda na energia celular do seu corpo, no funcionamento muscular, no sistema nervoso e também contribui para a imunidade. E tem gente que sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental, e às vezes é só o básico pedindo atenção. E aí eu gosto de trazer aqui um que eu uso, que é o magnésio, o trimagnésio inositol relax. E por que eu gosto dessa marca aqui, da Biojeans? Porque ele tem uma sinergia na fórmula desses ingredientes, viu? Ele não é qualquer magnésio, tá? Ele é um composto. E aí, o que acontece? Quando a coisa é boa, a gente tem, eu gosto de trazer aqui, tá? Ele combina o magnésio de malato, taurato, para te dar energia celular, para proteger o seu coração, com o inositol, o L-triptofano, que acalma a mente e produz hormônios do bem-estar. E para fechar com a cereja do bolo, tem melatonina também, que sinaliza o sono perfeito. E outra coisa, esse que eu tomo aqui, ele é de laranja, só que o corante que tem nele é natural, é de cúrcuma, tá? De urucum, aliás, não é de cúrcuma, não, urucum, tá? E aí o que acontece? Depois que você fez tudo isso, alimentação, hidratação, tem que tomar água direito também, né? Meditou, fez tudo bonitinho, fazer as coisas certas, é só fazer o simples e básico bem feito. E hoje eu vou trazer mais um ponto aqui que você vai ficar surpreso. Vamos desmontar os castelinhos? Estão preparados? Então se você quiser esse trimagnésio maravilhoso, está aqui na vitrine do canal, tá bom? Vai lá na bio, tá lá, compra, é barato, todo mundo pode adquirir. E tem também a vitamina C lá na vitrine. Eu tomo essa da Revigoran, de 1000 miligramas ou 1 grama, tá bom? Tá lá, é um preço justo que todo mundo pode adquirir. Esses 2 é os principais. Principal, tá? O restante você vai suplementando com a alimentação. Ângela, minha querida, gratidão. Débora Eve, ai, tô com medo. Bora, vamos começar? Chegando, deixando seu coraçãozinho. Gratidão, Ângela. Sejam todos bem-vindos à nossa nave da consciência, meus avatares, meus galácticos queridos. Que honra e que alegria de domingo à noite estar aqui com a guarda alta, junto com a minha equipe tática, os guardiões do chat, sim. Já lavaram as partes? Pegue o seu café. A pipoquinha já está no gatilho aí? Para o tabuleiro para os bastidores do tabuleiro? Porque hoje, meus amores, olha, a nossa prosa vai ser daquelas de ponta a ponta. Te prepara. E deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, de amiga para amigos, como a gente sempre fez. Quem está atento e me acompanha aqui no canal, notou que o palco mundial não está apenas andando rápido, ele está correndo. Ele está capotando. E nos últimos dias, o que eu mais recebi de mensagens foram de avatares assustados, eufóricos, com o coração pulando pela boca por causa dessas aparições de OVNIs aqui no Paraná. Revelações de bastidores políticos. Gente, tem muita gente surtando por aí. Muita gente pirando na batatinha. E sabe qual é o maior erro do adormecido? É achar que os avistamentos de uma nave
as movimentações geopolíticas e as purpurinas que aparecem, o estresse do dia a dia e a espiritualidade, são caixas separadas. Não são. É tudo uma coisa só. O sistema te vendeu a separação para te deixar alienado, achando que a espiritualidade é só fechar os olhos na hora de rezar, de orar. Não, meus queridos. A espiritualidade real está acontecendo aqui e agora, neste exato momento dessa live. Na sua vida prática, na forma como você reage às notícias e como você gerencia o seu próprio templo biológico. O orai e vigiai do nosso Mestre Jesus nunca fez tanto sentido. O orai é a conexão inabalável com a fonte, mas o vigiai é o seu olho clínico de observador, atento ao tabuleiro tridimensional para não ser pego de surpresa e nem cair na frequência do pânico. Então hoje nós vamos unir o céu e a terra. Vamos entender a física sutil por trás desses surtos coletivos para blindar o seu campo. Combinados? Bora! Chega chegando! Deixando o seu coraçãozinho compartilhando essa live maravilhosa. Agora, vamos conversar bem de pertinho sobre a reação das pessoas a tudo isso. Vocês já repararam que bastou o céu rachar um pouquinho para as pessoas correrem desesperadas atrás de milagres, de atalhos externos? Você provavelmente já deve ter visto falar por aí. É a gente que ontem estava totalmente no materialismo e hoje já quer tomar um chá, comer um cogumelo, fazer misticismo de emergência, achando que isso vai salvar a alma do susto. Vamos limpar a mente dessas ilusões. A Matrix te ensinou a buscar a resposta sempre fora. Seja o Salvador que desce do céu, seja no artifício que você ingere para tentar fugir da realidade tridimensional. Mas a verdade nua e crua da física quântica e da espiritualidade universal é uma só, a consciência só fica aonde ela sustenta. Esses atalhos externos são como um elevador que te chuta lá para o 10º andar da percepção por algumas horas. Você vê naves, fractais, sente o todo, mas quando o efeito passa, o elevador despenca de volta para o térreo. E a queda dói, porque a pessoa não construiu musculatura interna para segurar aquela frequência no dia a dia. Por isso que eu repito em todo vídeo, em toda live, e coloco na cabeça dos meus avatares, você não precisa de absolutamente nada externo. Você já tem tudo o que precisa aí dentro. Eu quero dividir uma coisa com vocês agora. No início da minha preparação, há 5 anos atrás, eu estava em meditação, na busca para me reencontrar, para saber quem eu sou e o que eu estava fazendo aqui. E principalmente, eu queria uma conexão direta com a minha família estelar, para voltar para casa, como muitos de vocês aí provavelmente estão nessa busca agora. Mas eu preciso desmontar esse castelinho imediatamente. Bora, chega chegando! Então, foi durante uma dessas meditações que ocorreu a fusão da minha centelha divina, aonde ela se manifestou e me disse: voltar para casa está aqui dentro. E mostrou meu coração, o centro portal. E ela me entregou uma chave e disse: aqui está a chave. Mas a porta sempre esteve aberta. E é você quem tem que decidir atravessar a porta estreita. E eu entendi o recado a partir daí então. Tudo o que eu buscava fora sempre esteve aqui dentro. Aqui. E aquela frase que Jesus disse me fez muito sentido. O reino dos céus está dentro de vós. Portanto, meus queridos, basta fazer o simples e básico bem feito. É a água na quantidade certa para o seu peso, o seu corpo. É o sol da manhã regulando o chip das suas células. É a comida limpa. É o domínio das suas emoções. Isso constrói uma escada de concreto na sua consciência. Demora mais? Sim. Vai doer muito. Mas quando você sobe um degrau pelo seu próprio trabalho biológico e soberano, nem o maior OVNI do planeta, do universo, te tira do eixo. Você vira o próprio caminho. A separação do joio e do trigo que a Bíblia fala está acontecendo agora na sua cara. E ela não é uma punição de Deus barbudo. É a pura lei da atração magnética. É peso vibracional. Quem escolhe se afundar no medo, no pânico das notícias, na dependência externa, vai sendo reorganizado para as faixas de rádio mais densas.
Quem escolhe o simples e básico bem feito e o papel do observador ancora na nova terra. E é isso que eu quero que você entenda. Você está pronto para assumir o comando do Avatar soberano e parar de surtar com a Matrix? Então, deixa o seu coraçãozinho aí nesta live. Compartilha com o grupo ou com aquele amigo eufórico que precisa de um choque de aterramento e vamos juntos, porque a nave está decolando agora. Bora! Deixe seu coraçãozinho compartilhando essa live maravilhosa. E para a gente começar a aquecer os motores, entender como a Matrix opera, eu preciso de atualizar você sobre uma canetada que aconteceu nos bastidores internacionais e que o rebanho adormecido nem percebeu. Exatamente isso. Agora se segurem nas cadeiras, sim. A União Europeia acabou de oficializar a exclusão do nosso quintal, Brasil, da lista de países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal para o bloco. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Abra bem os ouvidos e os olhos, porque esse assunto eu já venho falando há alguns meses. A partir do dia 3 de setembro, está proibida a entrada de carne bovina, do frango, peixe, lá na Europa. A justificativa oficial deles? Eles dizem que o Brasil não conseguiu comprovar que cumpre exigências europeias sobre o rigoroso controle de antimicrobianos. Traduzindo do politiquês para a nossa linguagem, os laboratórios da Europa constataram que a carne no Brasil está entupida de antibióticos e substâncias químicas que eles não aceitam colocar no organismo dos cidadãos deles de jeito nenhum. E por que eu estou te trazendo isso para você agora? Para confirmar exatamente o que eu disse. Eu venho falando isso há alguns meses. A carne tem gosto de remédio há anos, não é de hoje. E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu venho falando isso. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você ingere o remédio da vaca. E mais uma coisinha, não adianta você cozinhar e fritar a carne, não. O veneno vai continuar lá. E se a Europa rejeitou essa carne porque ela é considerada perigosa para a saúde humana lá fora? Gratidão! O que você acha que os grandes frigoríficos do sistema vão fazer com as toneladas de carne que foram barradas? Eles vão jogar fora? Claro que não, meus amores. Essa carne vai ser desovada exatamente aqui nas prateleiras do supermercado do seu bairro. Ela vai parar no seu prato, no churrasco de domingo da sua família, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. O grande perigo aqui não é uma questão comercial, é um impacto direto na sua biologia, no seu templo sagrado, ou seja, no seu corpinho. O consumo desenfreado de carnes saturadas de antimicrobianos e hormônios destrói a sua microbiota intestinal. Ouviu bem? Destrói a sua microbiota intestinal. Causa resistência a medicamentos e bagunça completamente a sua química celular. E deixa eu te contar a real que os médicos de balcão da Matrix não te explicam. Quando você ingere um pedaço de frango ou de carne bovina lotada de resíduo de antibióticos e antimicrobianos, o seu estômago e o seu intestino recebem aquilo como uma verdadeira bomba química. O primeiro impacto avassalador acontece na sua microbiota intestinal. E o segundo, e que é o seu segundo cérebro, né? Esses fármacos entram tratorando, matando as suas bactérias boas e desregulando todo o seu sistema imunológico. Mas o perigo oculto mais assustador se chama resistência antimicrobiana. E a Organização Mundial da Saúde já cansou de alertar que essa é uma das, atenção, uma das maiores ameaças biológicas do nosso século. Ouviu? Ao consumir doses minúsculas de antibióticos mascados na comida todos os dias, as bactérias que já vivem naturalmente no seu organismo sofrem mutações. Elas aprendem a driblar o remédio. Sim, exatamente isso. Elas se tornam as chamadas superbactérias. E você sabe o que significa isso na prática? Significa que se amanhã você tiver uma infecção comum, uma simples dor de garganta, um corte inflamado, ou precisar passar por uma cirurgia simples, o antibiótico que o médico vai te receitar na farmácia simplesmente não vai fazer efeito.
o seu corpo perde a capacidade de se defender porque foi anestesiado e modificado através do garfo. Você se torna biologicamente vulnerável, dependente de frasco. Eles não querem apenas lucrar vendendo carne de confinamento. O sistema quer enfraquecer o seu templo físico, porque um corpo cronicamente inflamado e com a microbiota destruída é um corpo que perde a capacidade de produzir neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Você se torna um avatar ansioso, deprimido, cansado e facilmente manipulável pela frequência do medo. Como o brilhante biólogo Dr. Bruce Lipton sempre nos ensina na epigenética, o meio ambiente é o que você coloca para dentro do seu organismo e é o que dita os sinais para o seu DNA. Se você entope o seu corpo com uma biologia morta, adormecida e cheia de fármacos de confinamento, o sinal que você está mandando para as suas células é de destruição e inflamação crônica. A Matrix sabota a sua alimentação para manter a sua frequência biológica baixa, o seu corpo doente e a sua mente anestesiada. Enquanto o rebanho comemora a carne mais barata no mercado, o observador atento percebe que o preço real está sendo cobrado na sua saúde. Exatamente isso. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Maria Cida, um beijo, minha querida. Oiê. Um beijo. Aloísio, um beijo. Ana Luz, minha querida, um beijo. Gratidão. Verdade. Almas lindas. Fabi. Sim, Maria Cida. Eu fiquei de te mandar um alô lá se tinha dado certo essa inscrição. Deu certo, minha querida. Gratidão, viu? Um beijo. Tem como ajeitar a saúde mesmo sendo atacado por essa epidemia? Tem. Tem sim, Kleber. Tem como. Tem como. Bora, vamos continuar? Altamiro, um beijo. Bora, vamos lá, né? Então, meus amores, se vocês acham que a cilada biológica da carne era o único prato indigesto que a Matrix preparou para nós essa semana, se segurem na cadeira, porque a fofoca agora é financeira. Vamos falar de algo que está no bolso de cada um de vocês. O Pix, sim. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo nos bastidores do sistema do palco mundial? As principais notícias que estão circulando revelam um verdadeiro embate de gigantes entre o nosso sistema de pagamentos e o governo dos Estados Unidos. Sim, beicinho nervoso. Ah, beicinho nervoso. Olha que loucura. O Pix foi uma das maiores revoluções tecnológicas da história do Brasil. Ele quebrou o monopólio das taxas abusivas dos grandes bancos e fez o comércio nacional economizar bilhões de reais. Só que o sistema não dá nada de graça sem tentar colocar rédeas. Para conter o avanço e proteger o ecossistema, o Banco Central já está implementando regras novas extremamente rígidas contra golpes e movimentações suspeitas. E aí, o rebanho adormecido acha lindo. Dizem que é para nossa segurança, mas o que a grande mídia esconde sob o tapete é o controle através da frequência do medo. Porque os Estados Unidos estão olhando feio para o Pix brasileiro. Por quê que eles estão olhando feio para o Pix brasileiro? Porque o Pix provou para o mundo inteiro que o país de terceiro mundo consegue criar um sistema de liquidação instantânea, eficiente e totalmente independente do sistema SWIFT, que é a coleira financeira para que os americanos usem para controlar o planeta e punir quem eles bem entendem. O Pix tirou o poder da mão deles. E como é que a Matrix reage quando perde o controle? Ele cria narrativas. Há um embate velado, porque o sucesso do Pix serve de espelho para outros países começarem a criar suas próprias redes, acelerando a fuga da dependência do dólar. O governo americano tenta pressionar encontrando brechas de segurança e criar empecilhos jurídicos porque eles têm pânico da descentralização. E o Brasil, através da tecnologia, acabou aceitando a sua capacidade de ser independente no tabuleiro financeiro. E isso aterroriza o império. Ah, sim. Uhum. Mas fiquem atentos, porque a corda sempre estica. Toda essa facilidade digital que o Pix trouxe também serve de base para as novas regras de rastreamento de tokens digitais, que eles querem enfiar goela abaixo até 2030. Se der, é esse ano mesmo. E é o que nós vamos ver. Eles te dão um doce, mas estão de olho nessa autonomia. E lembre-se que nós já comentamos aqui em outras lives sobre o Drex. O Pix é a versão nova ou melhorada. Viu?
Bom, agora que a gente já destrinchou essa bagunça biológica e financeira que a Matrix tentou empurrar para dentro, para debaixo do tapete essa semana, vamos conversar sobre quem realmente está movendo as peças desse tabuleiro invisível. Agora a gente vai entrar no bloco sobre as previsões analíticas para o ano de 2026, sem misticismo. Aqui eu vou trazer uma análise técnica. Então deixa eu te contar uma coisa. O rebanho adormecido adora assistir nos telejornais da grande mídia e achar que a geopolítica mundial é decidida em discursos bonitinhos da ONU. É ficar só na narrativa da vitrine. É uma ingenuidade, não é mesmo? O verdadeiro jogo é bruto, é silencioso e é antecipado por mentes que o sistema prefere manter bem longe dos holofotes, deep state. E hoje eu quero apresentar para vocês um homem que virou o grande ou a grande pedra no sapato dos estrategistas de Washington. Eu estou falando do professor Jiang Qin, um chinês especialista em geopolítica que está dando o que falar na internet devido às suas assertividades dos acontecimentos do palco mundial. Guardem esse nome. Jiang não é um palpiteiro de internet, meus amores. Ele é um analista geopolítico chinês que ganhou fama mundial por cravar com precisão cirúrgica os movimentos mais improváveis do palco mundial, muito antes de qualquer sinal aparecer no radar. Sabe aquele episódio, de repente, não sei se alguém conhece, o episódio que ele deu uma entrevista emblemática que ficou chamada como The Iron Trap, a armadilha de ferro que ele gravou num programa lá em maio de 2024? Ele previu que os Estados Unidos entrariam em operações militares no Oriente Médio e ficaria preso por lá em uma guerra de atrito. Ele cravou que ao verem o exército americano fraco, sangrando e preso nessa armadilha do Oriente Médio, os países árabes, produtores de petróleo, lá no Golfo Pérsico, perderiam o respeito pelos Estados Unidos. E o que eles iam fazer? Mudariam de lado, se alinhando à China e à Rússia e ao Irã. É esse movimento que desencadeia o colapso do petrodólar. Pois é. Numa época em que todo mundo achava que o Oriente Médio ia se acalmar, Jiang foi lá e desenhou passo a passo o início das operações militares americanas nessa região. Mas ele não parou por aí. Ele cravou a projeção mais perturbadora que fez generais do Pentágono perderem o sono. Ele previu o retorno de Donald Trump ao poder e avisou que os Estados Unidos vão perder essa guerra de desgaste no Oriente Médio, ficando presos. É uma armadilha do atrito idêntico à da Ucrânia. E não deu outra, né? O homem simplesmente gabaritou o roteiro da Matrix. A grande sacada do professor Jiang, e o motivo de eu trazer a análise dele para a nossa mesa de hoje, é que ele não olha para o mundo com a lente emocional ou polarizada do Ocidente. Ele lê a geopolítica como uma engrenagem de causa e efeito. Ele antecipa os movimentos porque ele entende a biologia psíquica dos governantes e as fraquezas estruturais do sistema financeiro. E se ele acertou tudo antes, adivinha sobre o que ele está alertando agora? Exatamente, o colapso silencioso que foi projetado para estourar até o final do ano de 2026. Então, se você quer parar de ser um espectador assustado, que engole qualquer narrativa de medo da Matrix, você precisa entender que a mente, como funciona a mente de quem decodifica o tabuleiro. Como dizia o brilhante estrategista militar Sun Tzu, na arte da guerra, abre aspas, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, fecha aspas. E o que o professor Jiang fez foi justamente nos dar um mapa para conhecer as entranhas desse sistema. E é o próximo passo desse mapa, meus amores, que vai tocar direto na ferida psicológica que faz o Ocidente ser tão vulnerável. Prepara o coração, porque o que eu vou te contar a seguir vai mostrar por que a nossa sociedade foi programada para viver doente. Exatamente isso. Exatamente. Chegando, deixando seu coraçãozinho. E essa live não é para te tacar terror, não. É para você ter consciência, olhar para a situação e falar: eu vejo, eu sei, eu sinto e não vou me misturar. Não é para sair daqui com pânico, com terror, com medo. Isso daqui é para a gente entender como é que funciona as entranhas, o jogo e se antecipar sempre que possível. Essa é a jogada. Bora? Agora que vocês já entenderam quem é o professor Jiang e como ele consegue ler as cartas desse baralho global, antes de todo mundo, eu quero fazer uma pergunta bem direta de coração para coração. Vocês já repararam em como as pessoas ao seu redor, por exemplo, e talvez até você mesmo, vivem num estado permanente de sobreassalto? É uma pressa que não acaba, uma insatisfação constante, um aperto no peito. O rebanho acha que isso é normal. O rebanho adormecido, né?
que é o estresse do trabalho ou o ritmo da vida moderna. Mas o diagnóstico que o professor Jung traz sobre a psicologia ocidental é uma das coisas mais bombásticas e libertadoras ao mesmo tempo. É uma coisa que eu vivo batendo na tecla em todas as lives. Preste atenção nisso daqui. Jung afirma categoricamente que as emoções subjacentes, aquelas que correm silenciosas por baixo de toda a estrutura da sociedade ocidental, especialmente na América, são o medo e a ansiedade. E olhem que contradição absurda. Nós estamos falando da sociedade mais rica de toda a história da humanidade. Hoje, um cidadão da classe média ocidental vive com mais conforto, mais acesso à informação, mais tecnologia e melhor alimentado do que o imperador romano, no auge do seu poder. Você tem o mundo na palma da mão através de um celular. E ainda assim, o Ocidente continua sendo uma das sociedades mais deprimidas da história da humanidade. É uma das populações mais polarizadas e mais zangadas e mais hipermedicadas do planeta. Como é que se explica que onde há mais riqueza material, haja também mais miséria emocional? O professor Jung explica que isso acontece porque a sociedade ocidental foi programada para operar na vibração da escassez e da punição. Ah, sim, é punição. Sabe aquela premissa que a igreja usa para você se sentir culpado, pecador, porque Jesus foi crucificado para te salvar? Pois é, sobre isso. Toda a engrenagem do sistema foi desenhada para fazer com que você se sinta que nunca é o suficiente, que o perigo está sempre à espreita e que se você falhar ou parar por algum segundo, o mundo te engole. Eles criaram uma fábrica de avatares ansiosos. O medo do amanhã é o combustível que faz a Matrix rodar. A engrenagem roda, que é uma beleza. Um povo assustado consome mais. Um povo ansioso corre mais atrás do dinheiro. E, acima de tudo, um povo medicado e psicologicamente vulnerável não tem força espiritual para rebelar. Eles adoecem com a sua mente para te controlar, para controlar a sua biologia. Como mestre de autoconhecimento profundo, o Dr. David Hawkins nos mostra na sua escala de calibração da consciência, abre aspas, o medo e a ansiedade vibram em frequências extremamente baixas, que contraem o campo biofísico e paralisam a percepção da verdade. Fecha aspas. É exatamente aí que o sistema quer te manter contraído. Enquanto você estiver ocupado tentando sobreviver aos ataques de pânico e ansiedade que a Matrix projeta nas telas todos os dias, você não percebe o jogo geopolítico real que está acontecendo lá fora. A anatomia do medo ocidental é a maior arma de distração em massa que existe. Mas, para entender como essa doença da alma se espalhou e de onde veio essa raiz que nos sabota há séculos, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Nós precisamos olhar para o diagnóstico cultural deste colapso. Pensem comigo. Se o medo e a ansiedade são a base psicológica do Ocidente, de onde é que esse padrão foi herdado? Qual é o ponto zero dessa infecção mental? O rebanho adora culpar as redes sociais, as notificações do celular ou o trânsito da cidade grande. Mas o professor Jung vai direto na ferida. Ele fez um diagnóstico cultural que deixa os historiadores de balcão de queixo caído. Ele explica que para transformar a mentalidade ocidental, nós temos que ir à raiz profunda do problema, a tradição calvinista. Olha que loucura. Quando nós olhamos para a fundação da sociedade moderna, principalmente americana, que dita as regras do comportamento global através da Matrix, nós vemos que ela foi colonizada e moldada por uma vertente religiosa extremamente rígida. O calvinismo trouxe uma ideia central que se entranhou no subconsciente coletivo, a doutrina da predestinação. Segundo a lógica, você já nasce carimbado. Ou é salvo por Deus, ou está condenado ao inferno. E não há nada que possa fazer para mudar isso. Aí você me pergunta, o que é que uma teologia antiga tem a ver com o fato de eu ter crises de ansiedade hoje? Tudo, meus amores. E como é que as pessoas lidavam com o desespero de não saber se eram salvas ou condenadas? Elas começaram a acreditar que o sucesso material e o trabalho obsessivo eram o único sinal visível de bênção de Deus. O descanso virou pecado. Ah, sim. O ócio virou culpa. Quem é que nunca ouviu falar as frases: ai, quem gosta de arte, quem toca violão é vagabundo. Ou quem joga capoeira é malandro, é bandido. Provavelmente muitos de vocês aí já ouviram esse tipo de frase. A sociedade foi programada para acreditar que se você não estiver produzindo, competindo, ocupando 24 horas por dia, você é um fracassado e será punido. Inclusive, se você não se curva a alguém, você também será um fracassado.
Eu já escutei isso. Por não me curvar para receber ordens de quem queria ditar as regras para mim. Então, a Matrix pega nessa raiz calvinista, tirou o verniz religioso e transformou no capitalismo hipercompetitivo moderno. O vírus é o mesmo, só mudou de roupagem. O resultado disso é uma sociedade doente, polarizada, onde as pessoas perderam a conexão com o sagrado, com o sentir, com a própria biologia celular. Fizeram o avatar olhar para o externo, para as métricas, para os likes, para o saldo bancário, tentando anestesiar um vazio espiritual que não se preenche com nada da matéria. E talvez seja por isso que você sinta esse vazio imenso dentro de você. Nada preenche. Você pode até ter uma vida maravilhosa nas fotos. Também você pode ter casa, emprego, família, mas por dentro é oco. E muitas vezes você se pergunta, qual é o meu propósito? No meio desse turbilhão que você vive, é impossível você se conectar com isso. E quando a ansiedade dessa corrida de ratos inevitavelmente estoura no corpo físico, o que é que o sistema faz? Te dá um abraço? Não. Te ensina a meditar? Não. A Matrix te empurra remédios, muletas, anestésicos. E é por isso que o Ocidente é o império dos hipermedicados. Eles criam a doença através do estilo de vida e vendem a pílula para te manter apático, preso na oitava mais baixa da existência. Como o mestre psicanalítico Carl Jung, uma mente brilhante, escreveu, abre aspas, o principal perigo que ameaça a humanidade não é a natureza, gratidão, mas sim a própria psique do homem, quando esta não é compreendida, fecha aspas. E a psique ocidental está fraturada, porque foi construída sobre o medo da punição. O rebanho está surtando porque tenta resolver um colapso que é espiritual e é biológico usando ferramentas da própria Matrix. Mas quem é um avatar consciente começa a perceber que este modelo faliu. E no tabuleiro de 2026, esse esgotamento psicológico vai chocar de frente com o desgaste do poder geopolítico real. Prepara o papel e caneta aí, porque o próximo passo nós vamos falar sobre a queda dos gigantes. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Bom, agora que a gente já destrinchou a mente adoecida e a ansiedade da Matrix ocidental, vamos trazer esse diagnóstico direto para o ano de 2026 e para o bolso das grandes potências, porque a engrenagem geopolítica que manteve o mundo estável desde a década de 90, gratidão, está literalmente prestes a derreter diante dos nossos olhos. Preste atenção nisso daqui, que agora vai começar a mexer no nosso bolso. Preste atenção. O rebanho adormecido continua achando que os Estados Unidos são aquela potência invencível dos filmes de Hollywood, mas o professor Jung traz um balde de água fria que está deixando o mercado financeiro em pânico. O professor Jung explica que nós estamos vivendo a transição definitiva do cenário unipolar, onde o único país mandava e desmandava no planeta para um desgaste de poder absoluto. Sabe aquele plano brilhante dos estrategistas americanos de tentar isolar economicamente as potências rivais através de sanções? Pois é, meus amores, Jung revela que a grande estratégia ocidental era obrigar a China a jogar um jogo econômico asfixiante, onde os chineses perderiam velocidade de crescimento enquanto os Estados Unidos ganhariam tempo para se reestruturar. Olha que fofoca de bastidor fantástico! Na década de 80, os Estados Unidos fizeram exatamente isso com o Japão. Eles encurralaram a economia japonesa, valorizando o dólar e travando o crescimento de Tóquio. E o Império achou que conseguiria repetir a mesmíssima receita agora. Só que há um detalhe que o professor Jung fez questão de esfregar na cara do Ocidente. A China não é como o Japão dos anos 80. A China não é um aliado submisso que baixa a cabeça para o guarda-chuva militar americano. Pelo contrário, ela é uma potência rival com um arsenal nuclear e ela é totalmente autônoma. E tem uma sede brutal de redesenhar as rotas do comércio internacional. E o resultado disso? Os Estados Unidos tentaram esticar a corda, mas quem está perdendo a velocidade e travando a burocracia são eles. Jung aponta que o comércio internacional tradicional está perdendo o ritmo, porque as vias antigas da influência americana perderam a força de tração. E as grandes decisões do comércio já não passam mais pelo crivo dele. Preste atenção no que está acontecendo aqui agora. Você vai entender o que eu estou te falando aqui. Onde é que o beicinho nervoso está querendo se meter agora? Gratidão. Preste atenção que eu estou desenhando para você entender.
As grandes decisões de comércio já não passam pelo crivo dele. E nos bastidores profundos de Washington, a situação é ainda mais caótica. O professor Young alerta para algo perturbador. A base profissional do governo americano está para ser completamente esvaziada. E loteada por lealdade política em vez de competência técnica. Diplomatas de carreira com décadas de bagagem, generais experientes e cientistas estão para serem depostos ou postos de lado para dar lugar a amigos de poder. Sabe aquele famoso Q de quem indica? QI, né? De quem indica? É isso. Eles vão tirar aquelas referências e colocar os amiguinhos. Como mestre da geopolítica clássica, Halford Mackinder sempre defendeu nas suas teses sobre o coração do mundo, abre aspas, a estabilidade do império depende da eficiência implacável de suas estruturas de controle, fecha aspas, e quando essa estrutura interna começa a travar e depender de quem é amigo de quem e a tomar decisões contraditórias, o império começa a sangrar por dentro. O desgaste de poder de 2026 não é uma guerra de mísseis de TV, não, meus amores. É um colapso burocrático e econômico silencioso. O gigante está preso na sua própria armadilha. E a primeira grande engrenagem global que vai desabar com esse desgastes é a base de toda a riqueza americana. Estão preparados? Porque agora nós vamos falar sobre o início do fim do petrodólar. Isso mesmo. Agora eu vou te contar o motivo real pelo qual os grandes banqueiros de Wall Street não dormem à noite. Nós vamos falar sobre a maior jogada de mestre da geopolítica de 2026, revelada pelo professor Young, o início do fim do petrodólar. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque vai mexer com o nosso bolso. Segura aí. Então deixa eu te contar a fofoca por trás da moeda americana. Lá, porque eu tenho que contextualizar para você poder entender. Na década de 70, os Estados Unidos fizeram um acordo histórico com a Arábia Saudita. Porque da onde quer que veio esse nome, petrodólar? O trato era o seguinte, presta atenção. Os americanos protegiam militarmente os reinos do Golfo Pérsico e, em troca, todo o petróleo do mundo teria que ser vendido obrigatoriamente em dólar americano. Foi assim que nasceu o petrodólar. E isso obrigou o planeta inteiro a acumular dólares só para poder comprar combustível. É por isso que os Estados Unidos conseguem imprimir dinheiro sem parar e jogar a inflação deles no nosso colo, né? O deles não, é no nosso. Isso mesmo. Aqueles danadinhos, ai, beicinho nervoso. É a maior coleira financeira da história. Só que, lembra da previsão do professor Young no episódio The Iron Trap? Ele cravou que os militares americanos iam ficar presos e sangrando numa guerra de atrito sem fim lá no Oriente Médio, tentando conter o Irã. E o que aconteceu quando os países do Golfo Pérsico, que são maiores produtores do petróleo do mundo, olham para o gigante americano e percebem que ele está enfraquecido, sem fôlego e atolado numa armadilha? O que eles fizeram? Eles mudam de lado, meus amores. E é exatamente isso que está acontecendo agora nos bastidores de 2026. Ao verem as forças americanas... Peraí, joguinho... Ao verem as forças americanas desgastadas, o Golfo, eles começaram a repensar no equilíbrio de poder. E eles estão alinhando-se silenciosamente com o bloco do Irã, da Rússia e da China. E a consequência direta disso é o colapso do sistema do petrodólar. A Arábia Saudita e os seus vizinhos já estão aceitando outras moedas. Se quase 1/5 do petróleo mundial deixar de ser negociado em dólares, o castelo de cartas de Washington desaba. É uma enxurrada de dólares voltando para os Estados Unidos, gerando uma crise inflacionária que vai balançar os mercados do mundo inteiro. E quando a moeda do império perde o monopólio, adivinha onde é que a guerra vai estourar? Exatamente, no seu bolso. O preço de tudo sobe, as moedas locais oscilam e a Matrix entra no modo desespero. Como o lendário economista da escola austríaca Ludwig von Mises já dizia, abre aspas, não há nenhum meio de evitar o colapso final de um boom resultante da expansão de crédito, fecha aspas, e o crédito americano esgotou-se no Oriente Médio. O rebanho está focado em brigas partidárias na televisão, mas a verdadeira placa tectônica da economia mundial acabou de se mover. E sabe o que é mais fascinante? É que os grandes impérios já perceberam que o petróleo está perdendo o trono. O foco da nova guerra oculta mudou. Eles já estão movendo os exércitos para a próxima mina de ouro de 2026, os minerais estratégicos. E é aí que o perigo cruza a nossa fronteira.
E agora que vocês já pescaram como o castelo de cartas do petrodólar está balançando com as armadilhas do Oriente Médio, deixa eu te contar a fofoca agora do bastidor mais valiosa de 2026. Os grandes impérios não são bobos, não. Eles já sabiam que o petróleo ia perder o trono e, silenciosamente, mudaram o foco das suas armas, dos seus bilhões de dólares. E se o rebanho adormecido acha que a geopolítica hoje se resume a discussões sobre energia limpa e salvar o planeta, a análise do professor Jiang joga um holofote na realidade nua e crua. Nós entramos na nova Guerra Fria pelos minerais estratégicos. Esqueçam o ouro, esqueçam. A disputa bruta agora entre Estados Unidos e China está se desenhando para o ano de 2026. Não vai acontecer apenas por causa de Taiwan ou do controle de rotas marítimas do Pacífico. O verdadeiro motivo é o controle dos metais raros, do lítio, do nióbio e de todos os minerais de transição tecnológica. Quem dominar essas minas vai ditar quem comanda a inteligência artificial, a indústria aeroespacial, a fabricação de chips e toda a infraestrutura militar do futuro. E é aqui aonde a história fica assustadora e o caldeirão começa a ferver no nosso quintal. O professor Jiang fez uma afirmação que deveria estar estampada na capa de todos os jornais, mas que o sistema esconde sob cortina de fumaça. Esses metais raros são o novo petróleo do planeta. E adivinha onde está escondida uma parte gigantesca, quase intocada dessas reservas minerais absolutas? Exatamente, meus amores, aqui, na América do Sul. Mais especificamente no nosso quintal. Olha o tamanho do jogo. Enquanto a massa ignora a economia e fica surtando com a narrativa superficial de internet, os bastidores de Pequim e Washington estão se movendo. Estão com exércitos burocráticos e inteligência naval para cercar nossa região. A guerra moderna mudou de roupagem. Ela não é mais movida por ideologia de guerra de esquerda e direita, não. Preste atenção nisso daqui. Ela é movida por pura necessidade mineral e de sobrevivência tecnológica. As grandes potências estão com fome de recurso e o prazo principal está bem debaixo dos nossos pés. Como o grande economista e analítico geopolítico polonês Rudolf Calgary, o homem que praticamente criou o termo geopolítica, sempre explicou nas suas teses, abre aspas, os estados não são apenas entidades jurídicas, são organismos vivos que lutam brutalmente por espaço e recursos para garantir a sua própria sobrevivência. Fecha aspas. E quando esses organismos gigantescos, como os Estados Unidos e a China, entram em colapso por falta de insumo, eles não pedem licença, meus amores. Eles avançam para onde o recurso está. E a nova Guerra Fria está aqui pelos minerais estratégicos. Colocou um alvo gigantesco no mapa do Brasil. É a bola da vez. E se você acha que essa ameaça é algo distante, que vai acontecer no futuro através de uma invasão de tanques e mísseis, prepara o coração. Eu vou te mostrar que o tabuleiro virou, ou eu gosto de falar o canhão, virou para a América Latina e passou a ser o centro do mapa do perigo. Meus amores, abrem bem os olhos, limpem os ouvidos para o que eu vou te contar agora, porque essa é a virada da chave mais impressionante de todo o relatório do professor Jiang. Sabe aquela velha narrativa que a gente aprendeu nos livros de histórias, de que a América Latina é apenas a coadjuvante no cenário mundial? E aquela ideia de que o Brasil, os nossos vizinhos, são só o quintal dos Estados Unidos e que as grandes guerras e decisões acontecem lá, do outro lado, na Europa ou no Pacífico? Esquece tudo isso. O professor Jiang joga uma bomba nessa visão ultrapassada. Ele afirma com todas as letras que a América Latina deixou de ser o segundo plano e passou o alvo principal. Nós viramos, literalmente, o campo de batalha oculto nessa nova Guerra Fria global. E por que isso está acontecendo agora em 2026? Porque a China e os Estados Unidos entraram em uma rota de colisão onde a disputa não é mais por ideologia ou por discurso bonitinho. A disputa é física, é por recurso. À medida que o Império Americano se desgasta e perdeu o controle lá no Oriente Médio e do petrodólar, porque eles estão enfraquecidos. Na vitrine, eles podem parecer até os grandões, mas eles perderam força. Essa é a verdade. E ele se volta desesperadamente para o sul, para tentar garantir a sua sobrevivência. E, ao mesmo tempo, a China avança com bilhões de dólares em investimento em infraestrutura e tecnologia para fincar a bandeira dela na região. Olha a fofoca de bastidor assustadora. Enquanto a massa ignora esse movimento, os analistas de inteligência já perceberam que o Brasil e os nossos vizinhos estão no meio do fogo cruzado silencioso. De um lado, você tem americanos tentando fechar o cerco para proteger o que eles consideram a área de influência deles. Do outro, os navios e satélites chineses monitorando e mapeando cada centímetro da nossa rota comercial e das nossas reservas minerais.
Nós viramos a joia da coroa desse novo tabuleiro. O perigo para o Brasil não é uma invasão barulhenta com tanques nas ruas, não. O perigo é ser esmagado economicamente e politicamente por essas duas potências rivais famintas por recursos. Nós estamos no centro do alvo porque temos o que o mundo precisa para os próximos 50 anos. Exatamente. E em 2026, a Matrix continua jogando o mesmíssimo jogo. A diferença é que agora a disputa está mais violenta e desesperada nos bastidores. O colapso já começou, porque o nosso território virou a mesa de aposta de um jogo de cartas marcadas. E se você acha que as estruturas que deveriam nos... Presta atenção. E se você acha que as estruturas que deveriam nos proteger vão fazer alguma coisa, prepare-se para a fofoca que eu vou te contar agora. Eu vou te mostrar a armadilha de instabilidade que vai travar o mundo até o final deste ano de 2026. Não pense que é para o ano que vem, não. Então, para a gente fechar essa primeira parte com chave de ouro, eu preciso te contar um segredo que os telejornais tentam maquiar todo dia com um discurso diplomático vazio. O rebanho adormecido olha para o mundo em chamas e pensa, nossa, mas cadê a ONU? Cadê os tribunais internacionais? Porque as grandes potências simplesmente não sentam e resolvem esses impasses com uma simples conversa, um cafezinho. Que inocência, né, meus amores? O professor Jung traz um diagnóstico avassalador sobre o verdadeiro estado de governança global em 2006. Nós caímos na armadilha da instabilidade. O professor Jung explica que o verdadeiro perigo que o mundo enfrenta até o final deste ano não é uma grande explosão nuclear apocalíptica de cinema, não. O perigo real é o esvaziamento técnico e a paralisia total das estruturas de controle da Matrix. Sabe aquelas agências internacionais, os comitês de arbitragem, as organizações de comércio que sempre mediaram as crises do passado? Elas foram completamente sabotadas por dentro. Olha que fofoca de bastidor. Como os Estados Unidos e a China entraram em impasse, onde nenhum dos dois aceita ceder 1 milímetro, eles começaram a aparelhar politicamente todas as instâncias técnicas internacionais. Os profissionais da carreira, os cientistas, os técnicos neutros foram expulsos e substituídos por burocratas ideológicos. E o resultado disso? O sistema internacional de governança perde totalmente credibilidade e capacidade de agir. A ONU virou uma sala de discurso inútil. É isso mesmo que você ouviu. E a Organização Mundial do Comércio simplesmente bate pino. E o que acontece quando as regras do jogo deixam de funcionar e não existe mais nenhum juiz? Entra em cena a lei da selva, exatamente. Jung alerta que nós estamos caminhando a passos largos para um cenário de impasse contínuo. Se um país decide boicotar o outro, se uma gigante resolve fechar o cerco de minerais ou se as sanções começam a travar o comércio de alimentos, como a gente viu no caso da carne lá na Europa, não existe mais a quem recorrer. É o salve-se quem puder geopolítico, exatamente. E o mundo de 2006 entrou em paralisia burocrática crônica. E essa falta de liderança e de arbitragem técnica joga o planeta inteiro em uma bacia de ansiedade e imprevisibilidade financeira. Ninguém sabe quais serão as regras do jogo amanhã. E esse espaço vazio entre o velho mundo unipolar e o novo mundo descentralizado é a própria definição da armadilha da instabilidade. A Matrix está travada, meus amores. Os generais do Pentágono e os estrategistas de Pequim sabem que o tabuleiro está quebrando. Ou melhor, está quebrado. E exatamente por isso que a disputa pelo controle real e físico do planeta se tornou tão desesperado. Exatamente. E depois de eu ter trazido essa análise chocante do tabuleiro do palco mundial, você deve estar com muitas perguntas por aí, não é mesmo? Então deixa eu fazer uma pausa rapidinha aí no seu coração. Vamos conversar um pouquinho, porque eu sei exatamente o que você está pensando aí na sua cabecinha. Vamos colocar as cartas na mesa antes da gente avançar. Primeira coisa que muita gente deve estar se perguntando aí. Tudo bem, a Matrix americana está ruindo, mas entre Estados Unidos e a China, não seria melhor para o Brasil apoiar os americanos? Pelo menos eles defendem a liberdade e o estilo de vida ocidental. Não é isso que você está pensando aí? Meus amores, tira o verniz romântico dos olhos. No teatro da geopolítica de 2006, não existe bonzinho malvado. Existe interesse, isso sim. Achar que os Estados Unidos são melhores para o Brasil porque a gente consome o cinema deles ou porque o rebanho ama a Disney é cair na maior armadilha psicológica do sistema. E sabe qual é a diferença real entre o domínio americano e o avanço do chinês? Os Estados Unidos operam na base da força das sanções e do endividamento via FMI e da intervenção política. Se você não joga o jogo deles, eles quebram a sua economia.
Já a China joga o jogo a longo prazo. Eles não querem mudar a nossa cultura ou o nosso governo. Eles querem comprar a nossa infraestrutura, as nossas terras e os nossos minérios através de contratos bilionários que nos deixam dependentes deles pelos próximos séculos. Para o Brasil, torcer para um ou para o outro é escolher como você prefere ser colonizado. Simples assim. O avatar consciente não escolhe lado em briga de gigantes. Ele torce para o Brasil acordar, fechar as suas fronteiras de recursos e usar a inteligência para negociar com os dois, sem entregar a nossa soberania. Como diz o ditado de bastidor, abre aspas, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, fecha aspas. E nós não podemos aceitar ser a grama. E aqui vem um detalhe. Então, para a gente fechar esse momento olho no olho, vamos para outra perguntinha. Mas e se a pecinha que assumir a cadeira for candidato da direita? Se ele vencer, essa força política não pode mudar o jogo e resolver esse impasse para o nosso lado? Meus amores, peguem essa chave de discernimento para nunca mais serem enganados. Quem sentar na cadeira da presidência, seja candidato esquerda, direita, do centro, é apenas um inquilino temporário em um prédio que já foi vendido. No nível da macro geopolítica de 2026, o presidente do Brasil não dita as regras do jogo, não. Ele apenas administra a pressão que vem de fora. O rebanho adormecido gasta cascata de energia brigando por CPF, achando que o herói da direita ou da esquerda, o salvador, vai estalar e peitar Washington ou Pequim. Você acha mesmo? Mas a verdade, nua e crua dos bastidores, é que a cobiça internacional pelas nossas riquezas e pelas nossas terras é um plano de Estado das superpotências e não é um plano de governo. A fome da China por minerais e o desespero dos Estados Unidos por manter a influência da América Latina continuam exatamente iguais, não importa quem seja o dono da faixa. Apostar todas as fichas em uma peça do tabuleiro, em vez de entender o tabuleiro inteiro, é continuar cego na Matrix. O novo presidente pode até mudar o discurso na televisão, mas os contratos de bilhões, as pressões das ONGs internacionais e as canetadas do sistema financeiro global vão continuar batendo na porta do Palácio do Planalto. O verdadeiro poder não está na cadeira, está em um novo povo desperto, que pare de idolatrar políticos e começa a proteger o seu próprio quadrado, a sua saúde, a sua autonomia. E aí vem outra pergunta que sempre me fazem quando o caldeirão aperta. Com essa armadilha de instabilidade no comércio e colapso do dólar, a gente deve começar a armazenar alimentos em casa? Vamos lá então. Sem pânico, sem neurose, sem frequência do medo da Matrix. Armazenar comida por desespero achando que o apocalipse do filme vai acontecer amanhã só faz você vibrar na escassez e atrair exatamente o caos. Não é para virar um sobrevivencialista paranoico, mas ter prudência e discernimento. É o básico de quem tem o pé no chão. Quer uma dica? Tenha mantimento para um mês no máximo, para você e para sua família. Não mais que isso. E eu já expliquei aqui por quê. Se tiver realmente um colapso enorme, falta de abastecimento, etc., as pessoas desesperadas vão saquear tudo, comércio, inclusive casas. Então, tenha o suficiente para no máximo um mês. Não é para entrar em pânico e desespero. A gente deve fazer isso sempre, na vida inteira, com crise ou sem crise. Tenha mantimentos para 15 dias, um mês. Nós estamos vendo o comércio internacional travar, a inflação dar saltos e o clima biológico mudar. Ter uma despensa organizada, um estoque estratégico para sua família, passar por flutuações de preço ou pequenos desabastecimentos, sem passar por sufoco no mercado, é apenas inteligência prática. O melhor armazenamento que você pode fazer hoje, além de um arroz e um feijão extra, é o armazenamento da consciência, do conhecimento e da saúde. Um corpo forte, uma mente desperta, passa por qualquer transição. Certo, meus amores? Gratidão! Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Vamos subir o tom? Agora que a gente já limpou o terreno da ilusão política, entendeu que as superpotências estão com fome brutal dos minerais estratégicos agora em 2026, nós precisamos entrar na nossa floresta, sim. Nós precisamos abrir o dossiê Amazônia. O rebanho adormecido vive um estado de pânico constante, alimentado por teorias de internet achando a qualquer momento que os Estados Unidos vão mandar navios de guerra para o rio Amazonas, ou que a China vai invadir o nosso território com soldados para roubar a nossa biodiversidade. Mas deixa eu te contar uma fofoca de bastidor, que é um verdadeiro balde de água fria nessa narrativa de filme de ação.
Os grandes impérios não precisam gastar um único míssil para controlar a nossa Amazônia. Sabe por quê? Porque o inimigo já mora aqui dentro há décadas. Ah, sim, exatamente. Exatamente. A verdade nua e crua que o sistema tenta abafar sob quilos de cortina de fumaça ambiental é que o controle internacional sobre o solo brasileiro não é uma ameaça futura. Não, não. É uma realidade silenciosa que opera há décadas aqui, como eu disse. Enquanto a massa se distrai na internet, a soberania da nossa Amazônia está sendo fatiada, entregue através de canetadas burocráticas e principalmente pelo financiamento bilionário de ONGs europeias e americanas. Vocês acompanham o que foi? Vocês acompanharam o que foi revelado de forma oficial na CPI das ONGs? Os relatórios dos nossos próprios parlamentares e generais, que realmente investigaram a fundo, deixaram claro o que está acontecendo. Existe um verdadeiro Estado dentro do Estado, operando na nossa floresta. Bilhões de dólares e euros entram no Brasil todos os anos vindo de fundos estrangeiros. E esse dinheiro não vai para plantar árvores ou proteger os bichinhos que tem lá dentro, não. Esse dinheiro financia uma estrutura paralela que dita o que o Brasil pode ou não fazer no seu próprio território. Eles usam ONGs para desmarcar terras. Gratidão, Jonas. Demarcar terras gigantescas, engessar o desenvolvimento de infraestrutura e proibir a construção de estradas e impedir que o Brasil pesquise ou extraia seus próprios minérios estratégicos. Aqueles mesmos metais raros que o professor Jung avisou que são ouro, o ouro de 2026. O plano da Matrix é brilhante e perverso. Eles usam o selo do ambientalismo para criar santuários internacionais intocáveis dentro do nosso país. O Brasil é dono da terra só no papel. Mas quem dita as regras do trancamento biológico mineral são os escritórios de Bruxelas, Paris e Washington. Como o grande mestre da psicologia de massas, Gustave Le Bon, já nos alertava, abre aspas, o que governa os homens são as palavras e as formas. O poder delas é tão grande que basta pronunciá-las com respeito para que as massas aceitem tudo, fecha aspas. E a forma que eles usam para fazer o rebanho aceitar a perda da nossa soberania é a palavra preservação. Enquanto os brasileiros batem palma achando que o mundo está preocupado com o oxigênio da floresta, as grandes potências internacionais estão usando as garras da burocracia das ONGs para trancar a nossa riqueza e manter o Brasil ajoelhado, fraco e dependente. O colapso da nossa soberania já começou aqui dentro, meus amores. Não é de agora, é há décadas. E agora que a gente tirou a máscara dessas ONGs, que tentam fatiar a nossa soberania pelas sombras, eu quero convidar você que está aí a darem um passo atrás na linha do tempo. Vamos sair um pouco, então, da frieza da geopolítica burocrática de 2006 e mergulhar na verdadeira identidade espiritual da nossa terra? Vamos subir o tom? Vocês já pararam para pensar por que o maior estado do nosso país e o rio mais volumoso do planeta tem o nome de Amazonas? O rebanho acha que é só um nome bonito escolhido no livro de geografia, não é mesmo? Mas a história real por trás desse batismo foi uma fofoca histórica fascinante, cheia de pólvora, mistério e poder feminino ancestral. Tudo começou em 1542, quando o explorador espanhol chamado Francisco de Orellana decidiu descer as águas daquele rio gigante pela primeira vez. Ele e seus homens estavam famintos, perdidos e procurando pela mítica cidade de Eldorado, o Império do Ouro. Sim, a mesma que serve de inspiração para Hollywood. No filme, Indiana Jones procurava o reino da caveira de cristal, lá em 2008. A mítica cidade de Eldorado chamada de Akator. Você acha que isso é misticismo? Ou existe de verdade essa cidade lá no Amazonas? Com certeza, né? Com certeza, Akator existe. A cidade de Eldorado, o Império do Ouro. Só que é trancada a Amazônia, né? Ninguém entra. Ninguém pode explorar. Não é mesmo? Interessante isso, né? Mas aí no meio do caminho, em vez do ouro reluzente, o que eles encontraram foi uma força da natureza que os deixou completamente aterrorizados. Ah, sim. Os relatos oficiais da época, escritos pelo Frei Gaspar de Carvajal, que estava na caravana, contam que a expedição espanhola foi atacada por uma tribo de nativos ferozes. Mas o choque deles foi perceber que na linha de frente desse combate, liderando
os guerreiros homens, no caso, lutando com bravura inacreditável, estavam elas. As mulheres nativas altas, musculosas, com os cabelos longos, trançados, usando arco e flecha com uma precisão mortal. Os espanhóis ficaram traumatizados, impressionados com a força daquelas mulheres, que Orellana, na mesma hora, associou aquele combate à famosa lenda da famosa lenda grega das Amazonas. A mítica sociedade das mulheres guerreiras que peitava os maiores exércitos da antiguidade clássica. E por causa desse choque cultural, ele batizou o rio de Rio Amazonas. Mas a Matrix europeia não te conta é que essas mulheres não eram um mito grego, não. Elas eram reais, eram de carne e osso, e que pertenciam a uma sociedade matriarcal de elite da nossa floresta, conhecida como as Icamiabas. Icamiabas. Elas eram as verdadeiras guardiãs da terra, mulheres autônomas que não aceitavam a submissão e que guardavam segredos profundos sobre a conexão com a natureza e com o sagrado feminino. Como o grande filósofo e historiador das religiões, Mircea Eliade, sempre afirmava sobre a força dos mitos. Abre aspas, o mito é uma história verdadeira que serve de modelo para o comportamento humano, porque ele revela como a realidade veio à existência. Fecha aspas. E a nossa Amazônia veio à existência para os olhos do mundo ocidental sob o signo do combate à resistência e da liderança feminina. O nome Amazonas não é uma homenagem à Grécia, meus amores. É o registro histórico de que a Terra é governada e protegida e guardada por uma energia de força que nenhum explorador estrangeiro jamais conseguiu dobrar de verdade. Mas para a gente não fazer confusão com o símbolo da Matrix e entender exatamente o que é a egrégora que protege a nossa floresta, nós precisamos fazer uma diferenciação cultural importantíssima aqui. E eu vou te explicar por que as nossas Amazonas não têm nada a ver com as valquírias dos filmes de herói. No caso, o clã da Mulher Maravilha. Então, até aqui, a gente entendeu que o DNA da nossa Amazônia foi batizado com o sangue e a coragem das guerreiras e camiabas. Portanto, vamos fazer um parênteses aqui. O rebanho adormecido adora consumir a cultura pop da Matrix, assistindo filmes de super-heróis do cinema e acaba misturando todos os símbolos sagrados em um liquidificador mental. Quantas vezes eu já não vi as pessoas de internet usando os termos Amazonas e Valquírias como se fosse a mesmíssima coisa? São todas mulheres guerreiras de armaduras, não é mesmo? Mas não são a mesma coisa. O avatar que busca o verdadeiro conhecimento precisa saber diferenciar os arquétipos para não ser manipulado por narrativas rasas. As Amazonas, como a gente acabou de ver, pertencem à tradição mítica histórica greco-romana. Elas representam o arquétipo de carne e osso, mulheres que viviam na nossa dimensão física, que criaram sociedades totalmente autônomas, independente dos homens, e que pegavam as armas para defender o seu território e a sua liberdade. O arquétipo da Amazônia é da autonomia terrena, da força física, da estratégia militar e da soberania do seu próprio quadrado. É a força que peitava o invasor no plano material, exatamente como as nossas Icamiabas fizeram contra os espanhóis em 1542. Agora, quando a gente olha para as valquírias, nós estamos mudando completamente a calçada espiritual. As valquírias não pertencem à Grécia e muito menos à nossa floresta. Elas pertencem exclusivamente à mitologia nórdica, os povos vikings. E nos relatos dos povos do norte, as valquírias não eram simplesmente guerreiros humanos que lutavam na lama da terra. Elas eram divindades utilizadas, seres espirituais e mensageiros diretos do deus Odin. A função de uma valquíria no tabuleiro invisível era transcendental. Elas sobrevoavam os campos de batalha, sangrentos no plano físico, e escolhiam a dedo os guerreiros mais bravos que haviam morrido em combate. Elas recolhiam as almas desses guerreiros e conduziam através do mundo espiritual até os portões de Valhalla, o grande salão dos heróis, onde eles se banqueteavam e se preparavam para o fim dos tempos. O arquétipo da valquíria é o da ponte entre a vida e a morte, a transição da alma, o reconhecimento do valor espiritual através do sacrifício. Exatamente, perceberam a diferença? Enquanto as Amazonas lutavam para manter a vida e a soberania intocada na terra, as valquírias vêm para recolher aqueles que já entregaram a vida em nome de algo maior. Certo? Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre o tal OVNI do Paraná? Dá tempo? Acho que sim, né? Bora, chega chegando. Bom, então, já que a gente abriu o dossiê da Amazônia, lavou a alma com a força total das nossas guerreiras ancestrais, então eu preciso que você respire um pouquinho fundo, blinde a sua mente. Vamos entrar então no terreno mais vigiado e obscuro do nosso tabuleiro.
Vamos falar sobre as cortinas de fumaça que a Matrix está jogando nos nossos olhos agora, nesse exato momento de 2026. Você tem reparado como a grande mídia e as redes sociais foram inundadas recentemente por discursos políticos oficiais, relatórios de inteligência e debate de Congresso americano sobre fenômenos aéreos não identificados, não é mesmo? O rebanho assiste isso tudo e pensa, nossa, finalmente as autoridades estão transparentes sobre OVNIs, a vida extraterrestre. Que ingenuidade, não é, meus amores? E olha, que coincidência maravilhosa. Bem no meio de toda essa discussão geopolítica tensa de colapso do petrodólar e guerra por minerais que a gente acabou de destrinchar, Hollywood resolveu anunciar com pompa e circunstâncias que diretores consagrados, como o lendário Steven Spielberg, estão produzindo novos filmes e grandes ficções sobre contatos imediatos do mistério do espaço. Vocês acham mesmo que o momento desse anúncio é um mero acaso do cinema? Prestem atenção ao jogo de engenharia social. O sistema é mestre em criar narrativas de grande impacto visual e emocional para funcionar como maior estratégia de distração em massa do planeta. Toda vez que o governo americano ou elites globais precisam esconder uma crise interna brutal, um escândalo financeiro, um esvaziamento técnico das suas agências, eles apertam um botão do mistério espacial. Eles jogam um feixe de luz brilhante no céu para que ninguém olhe para a sujeira que eles estão fazendo aqui na Terra. Eles usam o cinema e o discurso oficial para moldar o subconsciente coletivo. E se a massa passar o dia inteiro debatendo sobre o que o Spielberg vai falar, revelar a verdade em um filme, ou se o Pentágono está escondendo naves, ela não percebe, a massa, que a soberania, a sua soberania, a economia, está sendo trancada por ONGs e que o seu bolso está sendo assaltado pela inflação. É o truque da mágica mais velho do mundo. Desviar o foco do público para a mão direita, enquanto a mão esquerda rouba a carteira. Exatamente. E em 2026, meus amores, o que mais tem no céu da política é puro vento tecnológico. Eles criam pânico ou deslumbramento com espaço para mascarar as mudanças do foco governamental e os testes de tecnologia que eles não querem que você saiba que existe. Só que o tiro da Matrix, às vezes, sai pela culatra. Porque enquanto eles tentam usar o mistério como cortina de fumaça lá fora, aqui no Brasil, bem no nosso quintal, fenômenos reais inexplicáveis começaram a deixar rastros físicos que nenhuma nota oficial consegue apagar. E o que aconteceu recentemente lá no Paraná? É a prova viva de que o jogo é mais real do que o filme de Hollywood. Não é mesmo? Então agora a gente já aprendeu a olhar por trás das cortinas da fumaça que Hollywood e o Pentágono sopram na nossa cara. Vamos limpar os olhos e olhar para o que está acontecendo bem aqui no nosso próprio quintal. Porque enquanto a grande mídia tenta transformar o mistério em entretenimento, existem brasileiros vivendo anomalias reais que o sistema tenta abafar a todo custo. E o caso que aconteceu recentemente lá no Paraná, documentado pelo morador Mike, é de arrepiar o cabelo, não é mesmo? Muita gente ficou impressionado com o que ele relatou nos vídeos. Pensem na cena comigo. Imagine estar em uma região tranquila, cercada por natureza, e de repente no céu, simplesmente quebra sua normalidade. O Mike relatou e registrou experiências impressionantes. Um objeto voador não identificado, luminoso e maciço, parando silenciosamente no céu por cerca de 20 longos minutos. Não foi um lampejo rápido, não foi uma estrela cadente, muito menos um balão metálico. Tampouco um lixo espacial, como as autoridades disseram que era. De acordo com Mike, foram 20 minutos de uma presença inexplicável que desafiou todas as leis da nossa física tradicional. Mas o que me chama mais atenção não é apenas o que estava brilhando no céu. É o que aconteceu na Terra ao redor daquela cena. O relato aponta, no exato momento em que o objeto pairava, os animais locais entraram em estado de agitação extrema e pânico absoluto. Cães latindo desesperado, aves desorientadas, a natureza berrando que algo completamente artificial e intruso estava violando aquele espaço aéreo. E a fofoca de bastidor fica ainda mais densa, porque moradores daquela mesma região já vinham cochichando há tempos sobre perdas inexplicáveis na pecuária local. Animais que amanheciam sem vida, sem marcas de predadores comuns, em eventos que a burocracia trata como mistério de campo. Mas quem estuda a malha da Matrix sabe muito bem do que se trata. O que o Mike viveu e teve a coragem de trazer a público não é um roteiro de Spielberg, não. É a realidade nua e crua de quem testemunhou uma quebra de estabilidade na nossa atmosfera, como o mestre de estudo fenômenos anômalos e cientista espaciais Jack Vallat brilhantemente defendia em suas pesquisas. Abre aspas, o fenômeno atua sobre as testemunhas de forma a modificar seus conceitos de realidade. Ele não quer apenas ser visto, ele altera o ambiente físico e biológico ao redor, fecha aspas. E alterou mesmo.
mudou a biologia dos animais, quebrou o silêncio da noite e deixou marcas que as notas oficiais do governo tentaram apagar no dia seguinte. Só que a contraposição entre as autoridades dizem é que as testemunhas sentiram na pele, abre as portas para uma verdade ainda mais profunda e assustadora, a hipótese de engenharia reversa. E o que aconteceu logo depois que o morador Mike joga as imagens na internet e o caso ganha força? O sistema entra em modo de contenção de dano. Não é mesmo? As autoridades, os peritos de balcão, correram para emitir notas oficiais apontando que tudo não passou de detritos espaciais, lixo de satélite, lixo de naves, satélites, que foram reentrando na atmosfera ou causas convencionais. E mais. Descredibilizando o Mike, dizendo que foi tudo inventado. O rebanho, adormecido, lê a nota no portal de notícias, solta um suspiro de alívio e volta a dormir. Pronto, acabou. Só que há um abismo gigantesco entre a frieza de uma nota oficial escrita em um escritório com ar-condicionado e a experiência real de quem estava no local. Detrito espacial não paira por 20 minutos, meus amores. Não. Então tá bom, vamos para outra hipótese? Ok, vamos supor que é a invenção do Mike. Tudo bem? Que é o que eu ando falando por aí, né? Então, por que então as autoridades disseram que era lixo espacial satélite? É só falar que não era nada. Lixo de satélite ou lixo espacial caindo não causa pânico em massa nos animais e nem gera anomalias sonoras visuais tão coordenadas que fazem a malha eletromagnética do local oscilar. As pessoas testemunharam sentir a pressão no ambiente, os animais foram abatidos de forma muito estranha, com certos órgãos retirados estrategicamente. Não foi qualquer órgão. E se a nota oficial é apenas a mentira que eles contam para acalmar a massa, qual é a verdade que corre nos bastidores de inteligência militar científica de 2006? E o que me admira mais ainda são os ufólogos inflamadinhos que correram lá para cavar alguma coisa que comprovasse que foi invenção do Mike. E eu não estou defendendo ninguém. Eu só acho curioso. E aqui entra outra hipótese mais perturbadora e real do nosso tabuleiro, a engenharia reversa. Os analistas mais profundos sabem que o governo e as grandes potências não estão apenas observando esses fenômenos por curiosidade. Existe um monitoramento governamental avançado de olho nessas regiões. Eles sabem que o nosso planeta é cortado por linhas leis, uma malha invisível cheia de pontos de instabilidades eletromagnéticas e portais naturais. E o que aconteceu lá no Paraná? Pode ter sido um teste ou uma interceptação de tecnologia baseada em engenharia reversa. O sistema tenta replicar ou rastrear fontes de energia que desafiam nossa física atual para usá-las como armas ou controle na nova Guerra Fria. Eles usam esses eventos de campo para testar o comportamento da população, medir o impacto biológico dos animais e calibrar os próprios dispositivos ocultos. Eles trancam o assunto em uma desculpa qualquer porque o domínio dessa tecnologia é o segredo mais bem guardado da Matrix. Mas aqui eu quero deixar um alerta bem grande na sua cabeça. Abra bem os ouvidos e os olhos. E se é sobre... Aqui é o ponto. Desse ponto do OVNI do Paraná, esse aqui é o ponto. É sobre este recado que importa, que eu quero deixar aqui para você agora. Independente de ser verdade ou não. Se você ficou emocionalmente tocado com a história do OVNI do Paraná, se você ficou eufórico, se sentiu mal com barulhos do vídeo ou o relato do Mike, sinto muito, mas você faz parte daquele grupo de despertos que saiu de uma caixinha e caiu na outra, a do misticismo. Eu recebi relatos no meu privado de pessoas eufóricas de que agora vai. Estavam visivelmente ansiosas, um frenesi total, relatando que passaram mal com o vídeo, não dormiram, etc. Para com isso, desce, coloca os pezinhos na terra. Eu já falei na live anterior, nenhum dimensional vai vir aqui em carne e osso. Eles já estão aqui há milênios, aqui comigo agora e com você aí também. E se tem outras civilizações aqui na Terra, em algum lugar do planeta, e não interessa aonde, não interessa. E se eles não surgiram até agora, eles não querem se misturar com a gente não, sabe por quê? Somos crianças demais, simples assim. E outra coisa, eu já venho alertando há alguns meses, foi previsto por especialistas, psicólogos, terapeutas, espiritualistas, que nós teríamos um surto coletivo esse ano. E já começou. Um dos relatos que eu recebi no meu privado me confirmou. Uma semana antes da aparição do OVNI lá no Paraná, eu havia alertado uma pessoa sobre um surto coletivo durante uma conversa. E essa pessoa me chamou no privado perguntando sobre as aparições no Brasil.
e relatou que as pessoas que ela conhecia estavam surtando. E está mesmo. E é aí onde a pessoa se perde. Começa a criar um monte de coisa na cabeça. Vira comandante da nave, vira arquituriano, sente o chamado, tem que fazer rituais, tomar chá, comer cogumelo, fazer sei lá o quê. Tem que orientar pessoas, abrir canal. E sabe o que acontece? A pessoa não tem estrutura e cai no primeiro vacilo. A consciência só fica onde ela consegue sustentar. Não se distraia com as armadilhas da vitrine. Você não precisa nada fora. Você já tem tudo aí dentro de você. Jesus já dizia isso, o reino do céu está dentro de vós. Volte-se para dentro. Exatamente isso. Exatamente. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bom, eu queria falar sobre o planeta Quirion, né? Para onde essas consciências malévolas, os políticos, para onde essa cambada vai? Mas vai ter que ficar para a próxima live. Deixa eu só dar um recadinho aqui, antes da gente ir para o chat, responder as perguntinhas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Gratidão. Gratidão. Bora? Bom, então, eu quero que você agora olhe bem fundo nos meus olhos. Onde é que você escolhe colocar a sua consciência a partir de hoje? O plano da Matrix é brilhante em um ponto. Ela quer te encher de medo. O sistema quer que você sinta medo da guerra econômica, medo das ONGs, medo do fenômeno no céu, medo da falta de alimento e, principalmente, medo da morte. Sabe por quê? Porque o medo é a energia mais densa que existe. Você vibra no desespero, você se sintoniza exatamente na egrégora daqueles que querem te escravizar. Você se torna parte do rebanho manipulável. Mas o fato de você estar aqui comigo hoje, nesta live, sustentando essa egrégora de conhecimento profundo, prova que você não é mais massa de manobra, não é mesmo? Você é um avatar soberano. E o código final de ativação para a sua liberdade espiritual e terrena se resume a uma única palavra: autonomia. A verdadeira soberania não depende de quem está sentado na cadeira da presidência, não, meus amores. A verdadeira soberania começa na sua casa, no seu corpo, na sua mente. Você se liberta desse apocalipse tecnológico quando decide parar de terceirizar a sua saúde para a indústria que te adoece. Quando para de terceirizar a sua mente para os telejornais que te hipnotizam. E quando para de terceirizar a sua espiritualidade para dogmas que te enfraquecem. Se o mundo lá fora está em transição e o castelo de cartas está derretendo, o seu quadrado precisa ser uma fortaleza de luz, saúde e lucidez. O seu passaporte para os oitavos superiores da consciência, tanto hoje quanto no dia em que você deixar esse plano físico, é a leveza da sua alma, é a capacidade de olhar para o caos com o olhar de observador, sem se deixar contaminar pela frequência da escassez. Como genial mestre da mecânica quântica e espiritualidade Amit Goswami brilhantemente nos ensinou, abre aspas, o universo é autoconsciente. Quando você muda a sua percepção, assume o controle da sua própria frequência, você altera a própria estrutura da realidade ao seu redor. Preste atenção nisso. Fecha aspas. Meus amores, o jogo da Matrix de 2026 está ganho para quem está acordado. Não gaste um único segundo da sua vida vibrando no medo. Usem as informações que eu te entreguei hoje como escudo de sabedoria, gratidão e um mapa de navegação. Cuide do corpo de vocês, limpem a alimentação, blindem a mente com conhecimento puro e cultivem a paz inabalável que vem de dentro. Vocês são seres eternos vivenciando a experiência temporária no meio de uma transição planetária histórica. Honrem essa oportunidade. É por isso, meus queridos avatares, meus galácticos, que eu quero fazer um convite oficial para você dar o próximo passo e entrar para o nosso portal de inscritos aqui no TikTok. Um espaço reservado para quem cansou do leitinho morno da superfície, que é carne firme. Nesse espaço, nós deixamos os assuntos de balcão de lado e mergulhamos profundamente nas aulas exclusivas sobre biologia quântica e desmonte psicanalítico do ego, os ensinamentos de reprogramação mental, a epigenética, técnicas e práticas de limpeza e reprogramação celular. Tudo isso, claro, junto à espiritualidade, nada separado. Gratidão! Você vai ter acesso a conteúdo, chat e lives exclusivas para membros. E o acesso a esse portal fechado, a todo esse conteúdo exclusivo, é por apenas R$15, mais barato que um cafezinho. E o link está aqui na bio do canal, está com o nome de inscrição. É só você clicar e entrar lá dentro. Tá bom, meus queridos? E mais uma coisinha, antes de eu ir para as perguntinhas.
Vocês são avatares que encarnaram neste tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está atualizando o seu gradiente. Você foi desenhado para suportar essa nova oitava. Não aceitem mais as correntes da distração. Não cedam a sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, organizem sua biologia. O tempo de assistir a história de lado, de fora, acabou. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo deles. E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meus queridos galácticos, meu novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás, escolha-se. E eu preciso de você com a mente limpa, o espírito desperto, a biologia ativada, para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A soberania está decretada aqui e agora. Gratidão, meus amigos. Bora pro chat agora, perguntinha? Quero ver agora um monte de perguntinha agora, chovendo com força total. Bora! Jonas, tiro porrada de bomba. Bora. Fabi, eu tenho minha opinião bem pessoal sobre o caso Mike. Legal. E aí, Fabi, você acha que é verdade, que é mentira? O que você acha? Legal. Chega chegando, deixa eu... Ó, se você não me segue aqui, já me segue Construindo o Novo Humano. Já me segue nas outras plataformas, aquela que começa com isso e termina com GRAM. Construindo o Novo Humano. Porque vai que a pista de dança fala assim, não, esse canal tá falando muita coisa. Cai, bum. Então você já tá me seguindo, porque a gente tá criando aqui uma egrégora maravilhosa. Você que está aqui comigo, você não tá aqui por acaso não, meu amor. Você tá aqui porque foi ressonante com essa frequência maravilhosa, com os avatares. Sim. O que é engenharia reversa? Lulu perguntando, o que é engenharia reversa? É quando uma tecnologia, vamos dizer uma nave, para todo mundo entender, uma nave, né, dessa civilização, chega aqui não, já está aqui, né, na Terra. Ela aparece aqui, aí o governo, de alguma forma, vai lá e captura. Eba, pegamos a nave, vamos estudar ela agora e vamos criar uma nossa. Isso é engenharia reversa. Viu? Eles constroem baseado na tecnologia do outro. Marcos, eles estão usando o RAR, sempre usam esse daí, viu? Essa tecnologia, Marcos. Inclusive, a do Blue também. A do Blue também, eles usam bastante. E aí, para fazer a falsa flag, dizem por aí, nos bastidores, que eles vão usar a tecnologia Blue para imprimir nos céus do mundo inteiro. Campilo, quando as autoridades se preocupam, é porque é verdade. Às vezes, nem sempre, viu, Campilo? Às vezes é só para fazer uma faísca. Ai, vamos jogar fogo ali? Manda um negócio para lá para a gente colocar uma distração, para as pessoas olharem para lá. E aí, porque a gente quer focar aqui, então vamos fazer eles olhar para lá. É isso. Nem sempre é porque é verdade ou mentira, viu? Gratidão, Campelo, pelas suas palavras. Gratidão. Bora? Cadê? Se você quiser entrar no nosso grupo do TEC, termina com GRAM, o link está aqui na bio do canal, não paga nada. É o primeiro botão, você clica e cai direto lá. Viu? É só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas. Começou a travar, Fabi? Tá bom. Bora! Cuidado das palavrinhas. Não existe lado que vai defender o peão. Verdade. Josley, verdade. O Tony falando. Okay. O que você acha sobre arrependimento? O que você acha sobre arrependimento? Ué, Marcos, se você arrependeu de um fato que você fez, você já está um passo à frente, né? Vamos supor que você arrependeu de ter traído um coleguinha. Você arrependeu? Você foi lá, pediu perdão pro coleguinha? Tá ótimo. Inclusive, isso daí é uma das premissas que a gente tem que fazer, né? Se a gente quiser estar acima dos 500 Hz, é você resolver todos os BOs que você tem com as pessoas, pedir perdão. O pedir perdão não precisa conviver com a pessoa, mas você tem que acertar os pauzinhos com as pessoas, viu? Legal. Arrebatamento. Já estamos vivendo, Marcos, o arrebatamento. Ele pode se dar de forma individual, por exemplo. O sujeito está andando na rua, tropeça, bate a cabeça e morre. Ou pode ser coletivo, desencarne coletivo, viu? E muitas pessoas ficam falando assim, tem muita gente já me chamando no privado com medo de que a pessoa, de repente, caia ali morto, sei lá. Não é assim que vai acontecer, não. As pessoas estão achando assim, ó, que num dia vai acontecer de várias pessoas sumir. Do nada, assim, ó.
Não vai acontecer isso não. O arrebatamento acontece aqui, a pessoa desencarna aqui. Acontece de lá, do outro lado do véu. De repente a pessoa está lá, aguardando. Viu? Acontece aqui e de lá. Lulu, e a Joana d'Arc também, o arquétipo da mulher guerreira? Também, mas a Joana d'Arc existiu mesmo, né, Lulu? Também. Sim, Joana d'Arc foi um símbolo, né? Que falta faz Enéas? Verdade, o Enéas era um pensador, né? Será que os espíritos de Néflis estão começando a atuar no nosso meio, Marcos? Não, ó. Muita gente anda falando aí que os anjos caídos estão vindo aqui, meu Deus do céu. Ó, os anjos caídos somos nós mesmos, viu? Nós mesmos, tá? As pessoas estão confundindo. Elas falam assim, aquelas raças que foi apresentada pela TV Fox são os anjos caídos. Não. Os anjos caídos somos nós mesmos. Nós. Tiago, seus vídeos são incríveis, mas você não tem medo de falar sobre os assuntos tão polêmicos? Não, Tiago. Viu? Não. Eu fui preparada para estar aqui agora com vocês. Viu, meu querido? Gratidão. Você acredita em OVNI? Eu acredito. Acredito em vida em outros planetas, sim, mas essas coisas que estão aparecendo aqui, tá aqui mesmo. E os dimensionais, eles não precisam sair do planeta deles e vir aqui, não. Eles atravessam portal, tá aqui. Tá aqui agora, Alessandro. Viu? Aqui, por exemplo, tem os arcturianos, tem os felinos. Aí com você também deve ter. Nós somos filhos dos anjos caídos, nós somos os próprios anjos caídos, Luciana. Os próprios. Viu? Os próprios. Inclusive, muitos de nós estivemos lá na Guerra de Órion. Não, é pessoal interessado na moeda digital, qual a melhor? Não existe, viu? Não existe muito não, não existe para onde correr. Não existe. Viu? Muitas pessoas falam assim, eu vou pro Bitcoin. Aí umas pessoas falam assim, eu vou para aquelas moedas independentes, que eu não vou falar o nome aqui, que estão sendo criadas por grupos. Muito cuidado com isso daí, viu? Que pode dar muito ruim. Não deixe, um conselho maravilhoso, que isso vem de séculos, é você colocar os seus ovos um pouquinho em cada cesta. Isso é maravilhoso. Não aposte todos os seus ovos numa única cesta. E os entrantes estão aproveitando tudo isso que está acontecendo para tomarem nossos corpos? Gael, os entrantes só vai vir se você tiver um combinado e você vai estar consciente disso. Ninguém vai entrar no seu corpo assim, não. Viu? Pode ficar sossegado. Nós somos anjos caídos e Adão? Não descendentes dele? Nós somos os próprios anjos caídos, Tiago. Nós. Muitos de nós estivemos lá na Guerra de Órion. Muitos de nós. Muitos de nós estivemos lá na batalha. Mas hoje a gente não precisa disso mais. E quando eles falam de anjos caídos, vou explicar de novo. Anjos caídos não significa que eles caíram na matéria aqui. É a consciência. É o nível de consciência. E não significa que um anjo caído é coisa do capeta, do demônio, não. Viu? Vamos dizer assim, é a consciência que cai para poder viver na densidade. As pessoas confundem muito isso. E aí faz uma salada mista. Aqui em Puaçu, Santa Catarina, aparece marca de agroglifo nas plantações de trigo. Sim, Josley, muito interessante. Legal. Muito bom. Cadê as perguntinhas? Thaleson perguntando, a questão do dinheiro é melhor ter físico ou digital? Não importa, viu, Thales? Se você tiver físico, você tem que ter... Você pode até ter um físico aí, mas a moeda muda sempre. É o que eu tô acabando de falar agora. Coloque seus ovos um pouquinho em cada cesta. Não vai focar numa só, não. Certo. A palavra fala que somos feitos, sua imagem, como podemos ser caídos. Ai, Marcos, preste atenção. Você está falando lá da Bíblia, né? Aquele Deus sentado no trono barbudo que queima a gente no mármore do inferno. Aquilo lá não existe, não. Viu? Não fica preso na Bíblia, não. E nós somos maravilhosos. Mas o anjo caído, deixa eu explicar, ó. O anjo caído não é gente ruim, não, igual vocês estão pensando. Eu acabei de explicar. É porque pintaram para nós aqui no Ocidente que o anjo caído é o cão, capeta. Não é, não. Viu? Lá na batalha, Lúcifer, ele era um questionador. Agora eu vou te falar, então, por que a gente é um anjo caído. Lúcifer lá, ele não era uma coisa ruim, não. Ele questionou. Já ouvi falar de Gesara e Mesara. É fria, né? Fria. Lá, o Lúcifer, ele era um questionador. Você é um questionador? Porque ele começou a questionar o sistema que foi imposto lá.
Ele questionou. E por ele questionar, ele falou assim, eu não aceito isso aqui não, porque como que faz? Entendeu? Todo questionador é um dissidente. Então, se você é um questionador, você é um dissidente, você é um anjo caído. E não acha ruim, não. É ótimo ser um questionador. É você não baixar a cabeça para o sistema aceitar tudo. Essa é a diferença. E quando lá na Bíblia, falando, você foi feito a imagem. Olha, presta atenção, nós somos seres soberanos, incríveis, nós temos uma tecnologia biológica que nós não sabemos usar, né? Mas existe uma consciência divina, não aquele Deus da Bíblia, né? Uma consciência divina, suprema. Fofíssimo. Vale a pena guardar dinheiro por conta da teoria da moeda única? Não, fofíssimo. Não resolve muita coisa não, viu? Coloque seus ovos um pouco em cada cesta. Não deixe focado só numa coisa, não. Certo. Marcos, não creio na Bíblia, mas na Torá. Tudo bem, se você acredita. Marcos, não se prenda muito a caixinhas. Transita por todas, para você poder entender, aprender como funcionam as coisas. A gente fica focado muito aqui nas coisas do Ocidente, a gente tem que aprender um pouco sobre as coisas do Oriente também. No Oriente é completamente diferente do pensamento que foi impregnado para nós aqui no Ocidente. Viu? Então a gente tem que transitar em todas. Espiritualidade universal, sem ficar preso dentro das caixinhas. Porque quando a gente se amarra uma caixinha, a gente praticamente fica de coleirinha, né? Boa noite, Raul. Legal. Evandro, Cristine. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Fabi, faz um apanhado? Aí nos comentários estão interessantes. O que, Fabi? Não entendi. Fala para mim de novo aqui. Fala para mim de novo. Chegando, deixando... se você não me segue aqui, já me segue Construindo Novo Humano. Me segue nas outras plataformas também, Construindo Novo Humano. Já me segue na outra. Leia no geral. Meu Deus. O quê? O quê, meu Deus? Rosimeire, Construindo Novo Humano é o nome do perfil? Sim, aqui no TikTok, Construindo Novo Humano. Na outra plataforma, o Will lá, como é? Will, que eu não posso falar o nome aqui, intermédio com Tube, Construindo Novo Humano. Me segue lá também, no meu privado, lá no Insta, @Nainura Santos. E um vídeo que o Elozinho desenvolveu, um chip que introduz a IA no nosso cérebro. Sim, Neuralink. Você está falando, né, Thiago? Neuralink. Mas o Neuralink, vou te falar, já tem a internet dos corpos desde 2005. Preste atenção nisso daqui. Eles já estão fazendo com que a gente introduza, de alguma forma, nanotecnologia no nosso corpo para a gente ser rastreado. Não precisa do Neuralink. Isso está na água, está no nosso alimento, está nas coisinhas que são injetadas na gente. Viu? Legal. Então, para você que chegou aqui agora, não me conhece, muito prazer, meu nome é Nai, você está no canal Construindo Novo Humano. Sim, me segue aqui. E você também que está aqui me acompanhando, por que já não é inscrito aqui do canal? Inscreva-se, torne-se um inscrito, porque lá vai ter conteúdo exclusivo. Essa semana eu preciso soltar uma live exclusiva para os membros, vamos dizer assim, os membros inscritos, para a gente ter fazer um bate-papo. Gratidão, Tadashi. Um bate-papo mais íntimo. Lá eu vou trazer um conteúdão exclusivo sobre como a gente faz para programar nossas células, uma reprogramação mental e celular, tá? Então, o link está aqui na bio do canal, está com o nome de inscrição. Vai lá, é apenas R$15, mais barato que um cafezinho. Você vai estar apoiando de alguma forma o canal, para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo bombástico, tiro, porrada e bomba. Legal. Certo? As nossas lives acontecem toda quinta e domingo, tiro, porrada e bomba, né? Toda quinta e domingo, às 20h30. E na sexta-feira, eu trago conteúdo relacionado à saúde, bem-estar e autoconhecimento. Por quê? Porque a gente tem que blindar a nossa imunidade, porque seja o que for, a purpurina que estiver no ar, nosso corpo tem que estar forte, blindado.
E se você quiser entrar para o nosso grupo do Tech Termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. É o primeiro botãozinho, você clica e cai direto lá. O que é o sistema ABO, Luciana? E se você estiver com a vida bagunçada aí, não sabe um direcionamento profissional, tá perdido, não sabe se escolher a profissão certa, por que você não tá ganhando dinheiro, se você tem karma na sua vida, quer descobrir tudo isso, a sua frequência, como é que tá a sua frequência, como é que aumenta a frequência, tudo isso eu vejo para você no mapa vibracional estelar. Você pode me chamar aqui no privado ou lá no Insta, @nainurasantos, que a gente faz um mapa completo para poder te dar um direcionamento aí da sua vida. A tipagem sanguínea, a Luciana tá perguntando. O tipo AB, você está perguntando? Será que injetaram algo no nosso... Dizem que os especialistas, cientistas independentes, que sim, Marcos, sim. Eu já trouxe conteúdo aqui a respeito disso. Na sexta-feira eu já trouxe protocolo de desintoxicação. Umbanda e quem anda também é um sistema de manipulação? É caixinha, Tadashi. Umbanda, candomblé, é caixinha. A gente tem que transitar por várias, não se prenda a uma caixinha. Porque se você se prender a uma caixinha, você vai ter que obedecer aquilo ali. Você vê a origem estelar, Thalisson? Sim, também, a origem estelar. Uma das suas primeiras encarnações aqui na Terra, se foi Atlântida, se foi Lemúria. E isso conversa muito com aquilo que a pessoa tem as aptidões para fazer e desenvolver aqui no trabalho. Sim, tem gente que não sabe, por exemplo, o propósito de vida, mas quando eu abro para poder saber se a pessoa é de Atlântida ou se é de Lemúria, eu acabo revelando o tipo do propósito da pessoa. Tiago, você é da área da psicologia? Eu sou psicanalista. Tiago, gratidão. Gratidão. O que é engenharia reversa? Expliquei, né? Eles pegam uma tecnologia avançada, ai, que legal, eles pegam aquilo e faz a própria. É uma engenharia reversa. Pega uma nave, nossa, que legal, deixa eu fazer uma igual. Aí por isso que muita gente vê aquilo achando que é nave no céu, mas é do próprio homem. Para quem não sabe, eu faço projeção astral consciente e foi me mostrado há muitos anos, sei lá, 6 anos atrás, que era humano que tá nas naves que a gente vê, nave de lata que eu falo, né? Me chama lá, Gustavo, no privado, que eu te explico direitinho, aqui no TikTok ou lá no Insta, @nainurasantos. Viu? Foi me mostrado na projeção astral que é homem que tá lá dentro. Não é nada de fora. E por que só interesse no sangue tipo O negativo? Como assim, Marcos? E por que só interesse no sangue? Não, eu trouxe aqui falando que o sangue AB é um dos mais raros e um dos mais raros e um dos que mais tem proximidade com a luz, que é um sangue mais puro. Está circulando na rede que será dado baixa, ou seja, 70% da população do tipo, não fica ligada com isso não, Luciana. Viu? Não fica com isso. Isso é medo, controle. Tá? Não fica vinculada nisso daí, nesse tipo de notícia, não. Tá? Tá tranquilo. É igual, por exemplo, eu sempre falo, se você manter uma frequência boa, o caos vai passar diante dos seus olhos. Viu? O caos vai passar diante dos seus olhos. Vou te responder, Gustavo. Deixa o seu coraçãozinho, compartilha esta live. Legal? Beleza? Terminamos por hoje? Olha, então, quinta-feira estarei aqui. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E quem precisar de conversar alguma coisa, pode me chamar aqui no privado. Eu vou continuar aqui. Todo dia eu tô aqui no canal. Tem vídeo novo, se a pista de dança não der um bloco nos vídeos, né? Porque ela adora fazer isso. Mas tudo bem. Todo dia tem vídeo novo. Tô tentando subir as lives lá pro YouTube para vocês assistirem as lives completas. Tô tentando. Vou conseguir uma hora. Tá bom, meus amores? Quinta-feira estarei aqui de volta. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo hoje. Gratidão aos moderadores. Um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.